Tava me tocando aqui com essa pequena singela, esse singelo boneco que eu tenho. Essa, pra quem não sabe, é River Song, de Doctor Who. Eu tava me tocando o quanto personagens desse tipo da River sempre me chamaram a atenção. Quando eu era adolescente, não tinha muita personagem mulher fodona como tem hoje em dia. A maioria dos filmes de adolescente, de jovem, que era o que eu assistia, porque a gente, quando é adolescente, a gente quer ver a gente na TV. Então eu não via tanto filme assim com gente mais velha na TV. Então eu gostava de ver filme de adolescente. Na minha época de adolescente tinha muito filme de adolescente. Não sei hoje em dia porque eu já não vejo mais. Mas assim, tinha muito filme de adolescente lá de fora, né? Porque aqui não tinha muito. O único que eu vi, eu acho, foi Pode Crer, que era um filme que tinha Gregório do Vivier, Fernanda Paes Leme, Marcelo Adnet, enfim, uma galera. E não tinha muito personagem fodona mulher, porque a maioria das mulheres, maioria das meninas, né, porque na verdade eram meninas, adolescentes, elas queriam o quê? Elas queriam ficar com meninos. E só isso. Era esse o objetivo de vida das meninas, era ficar com meninos. O objetivo da minha vida também era ficar com meninos? Era. Fiquei? Não, só fui ficar com 25 anos, mas isso é outra história. Mas porque era muito isso que aparecia. Só que assim, ao mesmo tempo que eu queria muito ficar com meninos, eu era muito tímida e eu quase não falava, mas dentro de mim era muito borbulhante. Eu sempre fui muito revolts, sabe? E, e eu lembro que, assim, e todas as personagens, primeiro que eu não me identificava com nenhuma, porque eram todas magras, louras, enfim, é, com olho claro, tanto faz olho claro ou não, mas aquele bem padrãozão, e eu não era, eu inclusive era considerada bem feia por todo mundo, inclusive por mim mesma. Nenhum menino me olhava, então eu olhava aquelas personagens e além de eu não me identificar muito com uma característica, assim, com a personalidade, eu também não me identificava com fisicamente. E eu me identificava sempre com as losers, né? Com tipo, com as que não eram protagonistas. E a primeira protagonista que eu lembro que eu me identifiquei muito, não fisicamente, porque continuou sendo loura e magra e alta, foi Das Coisas que Eu Dei em Você. E é por isso que eu amo tanto esse filme, sim, um dos milhões de motivos. Foi o filme que nos deu Heath Ledger, enfim. Mas tinha a protagonista, que era a Cat, da Julie Stiles, que Das Coisas que Eu Dei em Você, ele é uma regravação, não, tipo, pegaram A Megera Domada e fizeram um filme para adolescente, que também teve, acho que, Chocolate com Pimenta aqui no Brasil, enfim. É uma peça muito, muito, muito famosa de Shakespeare. E aí fizeram lá aquela adolescente que não se encaixava aos padrões, que pensava completamente diferente de todo mundo, que o objetivo dela não era ficar com meninos, ela queria mais coisas da vida dela e ninguém... ela tinha um pensamento próprio e as pessoas do colégio todas esculachavam ela não tava nem aí. E ela era lá super, sabe, tipo, uma mega personalidade. Eu falei, caraca, que mulher incrível, porque por dentro eu era assim, por fora não. Por dentro eu era assim. Então eu ficava, cara, que incrível, assim, foi um marco na minha vida. Eu acho que esse filme é um marco para muitas pessoas que têm a minha idade por causa, primeiro por causa da história de amor, enfim, Heath Ledger, e essa personagem que, assim, eu acho que muita gente finalmente se reconheceu num personagem de filme, que era a Cat, que tava pouco se lixando pra homem, pouco se lixando pra seguir padrões, seguir o que os outros falavam. E ela era ela forte e o pensamento dela, e ela ia lá e fazia o que ela queria e era isso. E aí, a partir daí, eu acho que comecei a perceber que, na verdade, eu só percebi isso há pouco tempo, tá? Nessa época eu não percebia nada disso, não. Mas eu lembro que eu não gostava de quase nem personagem. E aí, outra personagem que veio, que eu também gostei muito, foi a Jen, de Dawson's Creek. Pra quem assistiu, no começo eu gostava da Joey, porque a Joey era aquela menina que ninguém gostava, que era feia. Porque aquele Holmes é feia, né, gente? Vamos, né? Não é bonita pros padrões. Enfim, ela é bonita, mas não é super padrão. É, Primeiro eu me identificava com ela, mas depois ela ficou aquela, tipo, todo mundo queria ela. Eu falei assim, cara, não, né, eu não sou essa pessoa. E aí eu comecei a me identificar muito com a Jen, que a Jen inicialmente, ela foi ao contrário da Joey. A Joey começou sendo a que ninguém queria pra ser a que todo mundo queria.
E a Jenny começou sendo a que todo mundo queria, para aquela personagem reclusa, problemática, com questões internas e que falava as coisas, o que ela pensava, e muitas vezes era rechaçada porque a mulher não podia falar, né? E não podia pensar, ter pensamento próprio e tal. E eu fiquei, cara, a Jenny é maravilhosa, a Jenny ela vai, ela faz o que ela quer e dane-se. E aí, a partir daí, eu fui só gostando de personagem assim, feminina, mulher. Porque, cara, essas meninas, essas personagens que se encaixavam muito, que tentavam fazer o que os outros queriam e era muito certinha, eu não me identificava nada. As pessoas que me conheciam na época podiam achar que eu me identificava com essas pessoas, porque eu era muito tímida, eu era muito calada, não falava nada. Mas na verdade eu não me identificava não, eu me identificava... Eu sempre fui essa pessoa que pensa diferente, essa pessoa que eu queria só ter a coragem de conseguir falar do jeito que elas falavam, que eu não tinha. Fui ter há pouco tempo e percebi que até hoje, se você fala alguma coisa contra o que as pessoas pensam, a maioria pensa, você é tida como louca, até hoje, principalmente se você é mulher, porque eu ouvi muito isso, continuo ouvindo isso, ok. Principalmente em ambiente de trabalho. É, mas essas personagens são maravilhosas. E aí depois da Jen, aí deixa eu ver, enfim, tem a Arya Stark, maravilhosa, tem a River Song, que chega, ó, vou mostrar a cabeça. A River Song, que ela em Doctor Who, assim, ela não é uma companion. Como é que funciona o Doctor Who? O Doctor é um alienígena que tá sempre com uma companion mulher, que é tipo, ali é uma coadjuvante, entendeu? A companion, ela faz um monte de coisa e tal, blá blá blá, mas ela é sempre meio que uma coadjuvante do Doctor. A River, querido, a River não é coadjuvante. A River, primeiro que ela não é uma companion. Enfim, ela meio que já foi, enfim, não vamos entrar nesse detalhe, até porque eu não lembro direito. Mas ela viaja sozinha no tempo. E ela é incrível, maravilhosa. Ela vai lá, ela vai contra o Doctor, ela faz as coisas dela, ela tá lá sendo foda, entendeu? E eu já falei isso antes, mas é porque eu tava me lembrando isso aqui agora, que essas personagens são o tipo de personagem que eu sempre gostei. Não sei vocês, o que vocês gostam, que tipo de personagem vocês gostam. Principalmente se vocês forem mulheres, porque homem, enfim, geralmente não gosta de personagem mulher, mas né, porque vamos falar a verdade, que homem só olha pra homem, não tá nem pra mulher, não vê filme que só tem mulher, muitos homens, infelizmente, que homem só gosta de homem. A mulher, provavelmente você vai gostar dessas personagens, porque a gente cansou de só aparecer personagem mulher pra ser coadjuvante de homem, ou pra ser o que faz a história do homem andar, sabe? A mulher só existe pra fazer a história do homem andar. Muitos personagens. Há pouquíssimo tempo que veio aparecendo mais mulheres protagonistas que não estão atreladas a homem. A história delas não tá atrelada a homem. Pode ter até homem, mas não é esse o foco. E essas personagens são muito foda. Essas personagens têm que ter mais e cada vez mais, porque as mulheres e as meninas, as adolescentes, as crianças, elas precisam de mulheres com outros objetivos na vida que não um relacionamento, pra se espelhar, porque eu cresci me espelhando em mulheres que só pensavam em relacionamento, então eu demorei muito na minha vida pra pensar em outra coisa que não relacionamento. E eu até acho que alguns atravancos na minha vida são por causa disso. Então, que bom que hoje em dia tem mais personagens femininas que não estão atreladas a homens, que o objetivo não é esse nas histórias delas. E porque as meninas precisam desse tipo de modelo. E, obviamente, com diversidade de corpos e orientações sexuais e cores e tudo isso. Mas isso é outro assunto. Eu queria que vocês me dissessem quais são as suas personagens favoritas, assim, que te marcaram, que pra mim, com certeza, foram a Cat, a Jen e a River e a Arya. Mas a Arya eu acho que é um pouquinho abaixo. Diz aí. Beijo.